E eu trago agora aqui no estúdio, ao vivo, o comandante Hamilton, que já está com a gente. Primeiramente, comandante, os meus sentimentos, porque a gente sabe que quando acontece com um, acontece com todos. Comandante Hamilton, que está aqui todos os dias trazendo as principais notícias da cidade de São Paulo, pilotando um helicóptero, enfim, tem uma grande experiência. Comandante, é uma situação muito triste a gente trazer essa notícia e dentro da sua expertise, do seu conhecimento, que pode ter ocasionado, que pode ter levado o piloto a ter caído ali nessa região de mata. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia a todos. Não é fácil. Isso porque o Edenilson, eu conhece, é um piloto que fez toda uma carreira, ele trabalhou inclusive com comunicação, ele trabalhou em rádio há muito tempo, é uma pessoa, um pai de família, é uma pessoa muito boa, ele é tranquilo, uma pessoa muito tranquila. Então o que a gente faz? É que essa enxurrada de informações, Dani, que chega, faz com que você já queira logo chegar no resultado, o que aconteceu. Mas isso é um processo lento que a aeronáutica faz, através do CENIPA, para descobrir o que aconteceu. Em acidentes aeronáuticos, a média, 5% é falha de equipamento. O resto tem envolvimento do ser humano, piloto, mecânico. Então, aliás, você tem também o seguinte... pode ter acontecido uma falha mecânica? Pode, sim. Pode. Eu vou te falar uma coisa assim que é bem interessante. Primeiro, os acidentes, os problemas sempre acontecem no começo do ano. Então isso faz com que a gente, em todos os sentidos, até guerras, sempre começam no começo do ano. Então, todo começo de ano é muito intenso. E tem uma explicação para isso, comandante? Não sei, parece se tem o universo trazendo um pacote de problema, né? É atmosfera, porque a gente está num clima de tensão, isso também atrai problemas. Mas uma coisa interessante sobre o piloto, todo piloto ele tem um ponto de volta, a gente já tem um treinamento, e o Edenilson tem também, ele fez um treinamento muito bom, é uma boa pessoa, esse ponto de volta eu já tive também, já tive problemas. Ontem, por exemplo, eu estava voando, teve uma imagem que eu peguei do carro que tinha acabado de cair na água. Sim. Tava uma chuva muito forte. A câmera do nosso helicóptero agora está indo na revisão, entrou muita água. Eu estava lá no momento, aí já marquei na minha mente, meu ponto de volta. Já estava quase que eu deixo o Datena falando sozinho. E o ponto de volta que o comandante Hamilton está explicando determina. É a partir do momento que o piloto percebe que não dá mais para seguir viagem. Exatamente, você tem que ter isso na mente. E o comandante dessa aeronave, que a gente viu acidentada, tem também isso, porque a gente o conhece. Então, agora o que aconteceu? De repente ele estava indo, aí ele falou assim, olha, antes do ponto de volta dele, porque estava chovendo bastante, a visibilidade não estava ruim, estava muito ruim, pode ser que tenha isso pela característica, você vê que ele entrou voando, né, tudo indica. A aeronave também não pegou fogo, né, geralmente um impacto que destrói o tanque, também tinha muita água, isso também estava chovendo bastante, porque você tem um atrito, quando atinge o ponto de fulgor, aí tem uma queima na aeronave, não teve nesse caso. Então vamos falar o seguinte, vamos falar, para não perder a linha de raciocínio, quando o piloto tem esse ponto de volta, que ele está chegando nesse ponto de volta, de repente entrou uma nuvem ali na frente, mais fechada, pode ter dado um problema hidráulico, de repente ele perdeu o hidráulico, né? Por isso que tem uma investigação, e aí o que acontece? Nesse momento tem um acidente. Pois é, você sabe que nós vamos falar sobre isso, inclusive sobre o primeiro depoimento que foi dado por este piloto quando ele foi socorrido. Ele chegou a dizer que ele ficou desorientado no sentido da aeronave ficar nessa desorientação. E falando nessa investigação que o comandante Hamilton acaba de trazer, claro, ao vivo para a gente, com essas informações que serão investigadas a partir de agora, então não tem como a gente apontar culpados. A gente vai conversar agora com o Diogo da Luz, que também é piloto. Diogo, com certeza você está nos ouvindo, você já conversou com a gente na semana passada, há cerca de 10 dias, quando aconteceu aquela outra tragédia em Ubatuba, e agora a gente volta a falar com você pelo seguinte, são acidentes diferentes, com dinâmicas diferentes. Há algum, na sua experiência, há rastros ali de algum suposto problema técnico na aeronave, como o comandante Hamilton bem trouxe agora, de que não tinha esse cenário, né, de que a aeronave saiu se arrastando no meio da mata, como se o piloto quisesse mesmo, tentou pousar naquele ponto, né? Ou estava voando e deu de cara com o obstáculo. Diogo da Luz, bem-vindo aqui ao Primeiro Impacto. Bom dia a você, todos que nos ouvem, comandante Hamilton, e meus sentimentos à família do casal que se foi, especialmente a menina, que faz aniversário hoje, muito triste, né? Mas tudo indica, como já bem disse, muito bem disse o comandante Hamilton, ele vinha
desorientado, mas não no pleno sentido, porque ele vinha mantendo o voo do avião reto, porque tem uma desorientação que a pessoa não sabe mais onde é para cima, onde é para baixo. Isso é muito comum em aviões e mais ainda em helicópteros. Então tudo indica pelo acidente que ele vinha conseguindo manter o voo, mas desorientado no sentido de não saber exatamente onde estava, né? E me parece, não sei se o comandante confirma, que o impacto foi em baixa velocidade, porque senão o estrago teria sido ainda muitíssimo maior. Sim, não, ele tem razão. Provavelmente ele estava em baixa velocidade. Você fica numa atitude de baixa velocidade quando você está no helicóptero, quando você tem pouca visibilidade e vai caminhando, sabe? Você vai ganhando espaço. É uma característica, né? Você lembra aquele que nós acompanhamos lá no começo do ano também, por coincidência? Sim. O piloto entrou voando, ele entrou com muita velocidade e acabou cortando árvores grandes, como se fosse uma serra. Esse a gente sente que ele foi como se estivesse caçando ali. Parece, gente, apenas suposição. Então, essa desorientação, ele vai vendo, vai enxergando tudo, de repente, ou entrou um banco de nuvens, nevoeiro, ou embaçou a aeronave, tá? Perde visibilidade. Suposições sempre, né? Claro, a gente porque você disse que ele falou que ele disse que tinha desorientado. Sim, ele deu uma... Vou te falar uma coisa assim, ó, eu dei 8.500 horas de instrução. Eu trabalhava com os pilotos de desorientação. Era muito engraçado. Quando você levava o piloto no ponto de desorientar, eu voava abaixo, entrava na nuvem ali, fazia umas coisas proposital. O piloto, depois você ia voltando, você voltava para o hangar falando que estava indo, por exemplo, uma vez eu falei que estava voltando para o hangar que fica aqui em Alphaville, eu falei que estava indo para Jundiaí. E ele acreditou que estava em Jundiaí. Quando estava chegando já no hangar, que ele balançou a cabeça, o cérebro perdeu a referência. Aquele viés de comparação que os psicólogos falam, que dá esse trauma. Sim, entendeu? É verdade. Pode ser. Claro que ele está sendo socorrido agora, foi levado para o Hospital das Clínicas. Nós estamos, inclusive, agora, comandante Hamilton, para quem nos acompanha, a gente tem um telão que mostra exatamente o trajeto que essa aeronave faria. Então, ela saiu aqui, né, do ponto... Do Jaguaré. O que é aqui? É um hangar. É um hangar. Onde ele guarda o helicóptero, fica ali próximo do Cebolão como referência. Tá, então aqui, esse hangar que fica na região ali próximo ao Cebolão, saiu desse hangar e... poucos minutos depois, cerca de 100 a 150 metros aqui do local, essa informação que chega pra gente. O local do acidente? Não, dá mais. Deve estar eu vou chutar aí uns 4 quilômetros. 4 quilômetros. Ou mais. Quando a aeronave chegou exatamente nesse ponto aqui de mata, que é o Morro Tico-Tico, que fica na cidade de Caieiras, infelizmente acabou ocorrendo essa queda. Mas o trajeto que a aeronave teria que ter feito é um trajeto muito rápido, como o comandante informou, que é saindo de São Paulo até Americana. Quantos minutos, comandante? Olha, no máximo 30 minutos. Você vê que ele segue como referência, ele passa do lado do Pico do Jaraguá. Sim. E vai seguindo, a gente segue sempre como referência ali a Rodovia dos Bandeirantes, que é meio reto. Então, ele fez mais ou menos esse caminho. Por isso que ele foi encontrado ali do lado da Rodovia dos Bandeirantes. Mas sem visibilidade, né, com nuvens, banco de nuvens, como eu disse para você ontem, a gente voou. Teve momentos que eu falei, opa, D'Hatenão vai ficar sozinho. Sim. Quase que eu poso ali no campo de futebol. Entendi. Já fiz isso. Então, de repente, ele estava tentando fazer o que eu fiz. Mas na mata, como é que você faz? Ele foi indo, de repente sumiu. Quando ele viu, ele bateu. Suposição, tá, Dani? Claro, tudo está sendo investigado a partir de agora e isso que o comandante Hamilton está trazendo são informações preliminares de uma pessoa que tem anos de experiência, né, pilotando helicóptero e, claro, conhecia o piloto, como o comandante Hamilton já trouxe aqui, tranquilo, bom profissional. Então, e esse piloto vai ser ouvido, porque ele foi resgatado consciente, com vida bem, sem nenhum ferimento grave e, claro, que ele será ouvido a partir de agora. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.